presidente, colegas vereadores, vereadora, público presente, para quem nos acompanha através da TV Câmara e também das redes sociais, uma boa tarde. Hoje as minhas matérias, elas tratam justamente do respeito com o dinheiro público, o cuidado com as pessoas e a proteção das nossas crianças. Eu vou começar falando um pouquinho do Maio Laranja, não é à toa que vim vestida assim hoje, justamente para chamar a atenção como um sinal de alerta, um mês de conscientização e combate à violência contra crianças e adolescentes. Pasta 333, por gentileza. Infelizmente, no primeiro dia do mês, nós tivemos um caso gravíssimo aqui na cidade de Jaú. Um bebê de apenas 2 meses, internado na Santa Casa, com múltiplas fraturas pelo corpo. A suspeita de que as agressões já vinham acontecendo há alguns dias. O pai foi preso e a mãe também está sendo investigada. Gente, um bebê de 2 meses. Nós estamos falando de uma criança que deveria estar cercada de amor, de proteção, de cuidado. Isso mostra que proteger as nossas crianças é um dever de todos nós. Por isso, através da Procuradoria da Mulher, nós desenvolvemos as ações do Maio Laranja e eu também protocolei um requerimento solicitando informações sobre casos de violência contra crianças e adolescentes no município. Nós precisamos entender como funciona a rede de proteção. Quantos casos nós temos registrados aqui na cidade? Existe um mapeamento? Como que funciona o acolhimento? Quais as ações de prevenção estão sendo realizadas? Por falar em criança, também protocolei uma indicação cobrando a aplicação da lei aprovada nesta casa sobre apraxia da fala na infância. A lei existe e ela precisa sair do papel. Nós estamos indicando ao município que faça o que ainda não fez, que é conscientizar, capacitar os profissionais e oferecer suporte às crianças e às famílias. Apresentamos um projeto de lei com diretrizes educativas voltadas à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher no nosso município, porque a violência contra a mulher, ela não se combate só depois que acontece, ela se combate também com educação, levando esse debate para dentro das escolas, com orientação, com respeito, com conscientização. A formação de valores dos nossos meninos e das nossas meninas. A vereadora já falou aqui o absurdo de estarmos há tanto tempo sem uma secretária na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Caminhamos aí para quase 100 meses de uma secretaria sem comando efetivo. Uma das várias pastas do nosso município, não é a única. Bom, protocolei também um requerimento sobre o Museu Municipal. Eu quero saber se todo o acervo está realmente exposto para a população. Ou será que existem peças guardadas? Será que itens históricos seguem fora do alcance da população? Será que isso é possível, colega vereador Tito Coló? Mesmo depois de uma reforma milionária, de tantos problemas ao longo da execução, colega vereador Matheus Turini? Pasta 334. Cadê, por exemplo, os itens ligados à Revolução Constitucionalista de 1932? Cadê as peças relacionadas aos povos originários? Onde elas foram parar? Museu é memória viva, é identidade, é respeito com a nossa história. A gente espera que o museu tenha vida, tenha movimento, tenha exposições temporárias, atividades culturais permanentes. Semana passada nós tivemos a celebração da Travessia do Jaú, um feito histórico, que orgulha a nossa cidade, que projetou o nome de Jaú para o mundo. Por que o museu não organizou uma exposição sobre esse tema? Enfim, vamos aguardar para ver o que vem de resposta, já que nós estamos falando como instância turística, né? Como que a gente vai falar em instância turística se nós, colegas vereadores, temos um poder executivo que mal consegue valorizar a nossa história? Vamos começar a fazer o básico? Vamos fazer o básico bem feito? Agora, sobre os pombos, eu vou deixar para falar na palavra livre. Até porque ninguém merece comer
merenda com fezes de pombo. Não é mesmo, senhor prefeito? A gente fala disso na Palavra Livre. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, para quem está aqui presente ainda, para quem nos acompanha através da TV Câmara, das redes sociais. Vou começar, colega vereadora, a minha fala lendo essa manchete de uma notícia que foi publicada hoje pela Central da Notícia. Homem descumpre medida protetiva, invade casa e acaba preso em flagrante em Jaú. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 4 de maio, e reforça o alerta para a gravidade da violência doméstica. Por gentileza, mostra a imagem para a gente da reportagem. Aconteceu aqui em Jaú, mais um caso de violência doméstica. Está aí a prova, a reportagem, que foi publicada há poucas horas. Não é à toa a nossa cobrança por políticas públicas para as mulheres da nossa cidade. Eu fiz questão de trazer a matéria porque eu vi, para reforçar o nosso apelo de hoje. Bom, recebi algumas respostas de requerimentos, respostas de ofícios, vou compartilhar bem rapidinho com vocês aqui, porque um dos requerimentos é com relação às chácaras do Botelho, nós não esquecemos dos moradores das chácaras do Botelho, e olha só o que veio de resposta da Prefeitura de Jaú. O município afirma não ter recebido notificação específica sobre a regularização e manutenção das vias no residencial Chácaras do Botelho, e que não foi solicitado o projeto. Meu Deus, eu fui até o Ministério Público, eu conversei com o promotor. Será que só a Prefeitura de Jaú que não sabe disso? E ainda o município sugere que as informações sobre a ação civil pública sejam obtidas junto à Procuradoria do município. Sabe ou não sabe da ação civil? Isso só prova a desarticulação entre as secretarias, a falta de responsabilidade com a verdade. Recebi também uma resposta com relação à nossa estação de transbordo. Lembra que eu falei no dia 1º de abril que ia vencer a licença provisória? Venceu. A estação operou com a licença vencida em abril de 2026. A licença provisória foi prorrogada até outubro. E olha que interessante, eu recebi a resposta da Prefeitura de Jaú e recebi da CETESB. E aí a gente fez a comparação. E sabe o que a CETESB apresentou? 23 exigências técnicas que estão pendentes para não fechar a estação. Olha o risco. O município está trabalhando com a licença provisória? Sim, porque ela foi prorrogada até outubro. Quando a gente traz o assunto para cá, é para cobrar da Prefeitura planejamento. A Prefeitura de Jaú não tem mentira aqui, não. Vocês responderam, a CETESB respondeu. A gente fala em cima dos documentos. A gente faz o trabalho sério, tá? E a gente está de olho nessa questão também. Por falar em trabalho sério, vamos falar agora dos pombos? Vamos lá? Pasta 332. Eu quero falar de algo que parece... Não tem áudio, isso. Pode só deixar as imagens rolar. Eu quero falar de algo que parece simples, mas que revela muito sobre a forma como a nossa cidade está sendo conduzida. Eu recebi a denúncia de pais preocupados com a situação da escola, do CAIC, pais indignados, revoltados, preocupados com os filhos que estão ali, fazendo a merenda dentro de um refeitório, com os pombos. E aí o que eu fiz? Fiz justamente aquilo para qual eu fui eleita, fiscalizar. Fui até o local, conversei com a direção, que inclusive me recebeu extremamente bem, que me mostrou o que está sendo feito na escola. Eles colocaram algumas telas na parte externa do pátio, trocaram as lâmpadas. Mas, gente, os pombos continuam lá. Nós estamos falando de escola, de crianças, de refeitório. Ninguém acha normal criança merendar em local com presença de pombos, de sujeira, de risco sanitário, né? Ninguém acha normal isso, né?
E aqui eu quero fazer um registro importante, porque eu fui questionada, mas e aí, vereadora, você tem alguma solução? Se o executivo fosse até os locais, saberia de uma solução que foi apresentada pelos próprios funcionários. Uma ação simples, pequena, para amenizar o problema. Eu ouvi das pessoas ali que se trocar o portão de entrada do refeitório, colocando um portão mais leve, telado, justamente na entrada, vai dificultar a passagem das aves. Só que o portão que tem lá é extremamente pesado, então ele precisa permanecer aberto. É algo simples, senhor prefeito. Não exige milhões de reais. É fácil de resolver. Não dá para ficar de braço cruzado. Porque braço cruzado não resolve nada. Enquanto a solução definitiva não vem, e aqui eu reconheço que problema estrutural pode demandar tempo, mas medidas paliativas precisam ser tomadas. E esse problema não é só no CAIC. Nós somos no CAIC porque eu fui acionada pelos pais de lá. Mas tem no CAPS, tem na farmácia de alto custo, tem nas praças da cidade, tem aqui na frente da prefeitura. Ou seja, nós estamos falando de um problema grave. Não é um caso isolado. E aí eu pergunto, como é que as outras cidades conseguem controlar a presença de pombos e Jaú não? O que essas cidades fazem de tão extraordinário que Jaú não consegue fazer? Será que é falta de vontade política? Porque quando tem vontade política, as coisas acontecem. Não dá para a cidade viver só de maquiagem. Não dá. E a gente precisa falar sobre isso. Como colocar um playground, inaugurar uma praça, chamar a população para ir lá, para achar que o povo precisa agradecer pelo bem que foi feito, entrega, como foi no Bela Vista, e deixa lá, abandonado. É só visitar. A população precisa agradecer algo que foi feito com o dinheiro do povo. Vamos fazer uma comparação rápida? É a mesma coisa que da gente ir ao caixa eletrônico, sacar o nosso próprio dinheiro, e aí a gente agradece a máquina. Olha, máquina, obrigada por dar aqui o dinheiro que é meu. Ah, por favor. Jaú precisa de presença, precisa de governo firme, de verdade. Precisa enfrentar os problemas de frente, senhor prefeito. Sabe, senhor prefeito, eu vou fazer um convite para o senhor. Vamos fiscalizar comigo? Saia do seu gabinete, Jorginho. Saia do seu gabinete, prefeito. Porque enquanto a cidade recebeu um mínimo esforço, é assim que eu vou chamar Vossa Excelência, Jorginho. E aí, Jorginho? É o tamanho do esforço que o senhor tem entregado para a nossa cidade. Saia do seu gabinete. Vai visitar os bairros. Vai conversar com a população. Vai ouvir quem está sofrendo lá na ponta. Não tenha medo de enxergar a realidade como ela é. Quem anda pela cidade sabe o que está acontecendo e sabe bem do que eu estou falando. E quem fiscaliza, senhor prefeito, Jorginho, também sabe. Bom, estimo melhoras para o vereador Gé Roda, ao nosso presidente da casa que não puderam participar da sessão de hoje, nosso presidente Gé Vieira. Agradeço a oportunidade de conduzir os trabalhos nessa casa. E quem sabe, se Deus permitir, se a cidade merecer, novos desafios possam surgir com o tempo. Quero dizer ao nosso presidente que, onde quer que estejamos, seguiremos fazendo o nosso trabalho bem feito, com seriedade, com coragem, com compromisso. E para terminar aqui, o último minutinho que me resta, quero parabenizar, ela não está aqui presente, a nossa diretora, Camila, por completar mais um ano de vida. Camila, que é mãe, e domingo nós temos Dia das Mães, então parabéns para todas as mamães da nossa cidade, em especial para minha mãe, meu Porto Seguro, uma mulher incrível, que é graças a ela e as mulheres que vieram antes, que eu estou aqui, fazendo o que tem que ser feito, com coragem, com respeito, com seriedade e mostrando a verdade. Muito obrigada, senhor presidente.